No dia de seu casamento, ela é brutalmente abandonada no altar, grávida e humilhada. Ele, Bruno, o padrinho e irmão do noivo, que secretamente a ama, testemunha a cena. Impulsionado pela dor dela, ele se ajoelha, a consola e a pede em casamento, ali mesmo no altar. Amanda, eu não vou deixá-la sozinha. Aceita ser minha esposa? É uma proposta de salvação nascida de um amor guardado. Prepare-se para uma reviravolta onde um casamento por compaixão desafia o destino. Mas a paixão e a lealdade podem curar corações partidos e provar que o amor mais verdadeiro surge nas ruínas. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O dia amanheceu como qualquer outro para Amanda Mendes, mas ela sabia que seria especial. Depois de 3 anos de namoro, finalmente Rafael. Sterling havia marcado a data. 26 anos, cabelos castanhos, ondulados, que caíam pelos ombros e olhos cor-de-mel que refletiam uma doçura genuína. Amanda trabalhava como professora de educação infantil numa escola pública do subúrbio de São Paulo. Cada manhã, enfrentava 2 conduções lotadas para chegar até a Zona Norte, onde ganhava pouco mais que um salário mínimo, mas encontrava propósito em cada sorriso das crianças. Naquela manhã específica, segurava nas mãos o resultado do exame de sangue. Grávida. A palavra dançava em sua mente como uma melodia doce e assustadora ao mesmo tempo. Aos 26 anos, sempre sonhara em ser mãe, mas não assim, não agora, quando mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento que dividia com 2 colegas de faculdade. Do outro lado da cidade, no luxuoso escritório do 40º andar de um arranha-céu na Avenida Paulista, Bruno Sterling analisava projetos arquitetônicos com a precisão de um cirurgião. Aos 38 anos, era o CEO da Sterling Construction, um império que construíra tijolo por tijolo desde que assumira a empresa, após a morte do pai, 10 anos antes. Suas mãos fortes, acostumadas ao peso da responsabilidade, folheavam contratos milionários, enquanto seus olhos cinza escuros mantinham a mesma intensidade que aplicava em tudo na vida. Bruno era conhecido pela frieza profissional, mas poucos sabiam da solidão que carregava. Nunca se casara, nunca tivera relacionamentos sérios que ultrapassassem algumas semanas. Havia sempre algo que faltava, uma conexão que nunca encontrava, exceto Amanda, a namorada de seu irmão mais novo, Rafael, que ele conhecera 3 anos antes numa festa de família. Desde então, um amor silencioso e impossível crescera em seu peito, alimentado por cada encontro forçado, cada jantar familiar onde precisava fingir indiferença. Rafael Sterling, aos 32 anos, vivia à sombra do irmão mais velho. Formado em marketing pela insistência da família, trabalhava numa posição criada especialmente para ele na empresa. Mas todos sabiam que sua verdadeira paixão eram as festas, os carros importados e a vida sem compromissos que o dinheiro da família permitia. Amanda representava para ele mais uma conquista, uma namorada doce e bonita que impressionava os amigos, mas que nunca despertara nele o desejo de construir algo verdadeiro. Naquele dia, Amanda ligou para Rafael com o coração batendo acelerado. Rafa, preciso te ver. Tenho uma notícia importante. Ele, do outro lado da linha, estava numa mesa de pôquer com os amigos no clube, irritado com a interrupção. Que notícia, amor? Não pode esperar? Estou numa reunião importante. Amanda hesitou, mas a ansiedade falou mais alto. Estou grávida, Rafael. O silêncio que se seguiu durou eternos segundos. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Grávida, bebê, responsabilidade. Tudo aquilo que sempre evitara cuidadosamente. Eu preciso processar isso, Amanda.
A gente se fala depois. E desligou, deixando-a sozinha com o telefone na mão e lágrimas começando a formar em seus olhos. 3 dias se passaram sem notícias de Rafael. Amanda ligava, mandava mensagens, mas recebia apenas respostas evasivas. Estou viajando a trabalho. Precisamos conversar pessoalmente. Tudo vai dar certo. Na quarta manhã, ela acordou com uma ligação de Carla, a wedding planner. Amanda, querida, o Rafael cancelou tudo. Disse que não haverá mais casamento. Estou muito confusa. Vocês podem me esclarecer o que aconteceu? O mundo de Amanda desmoronou. Cancelou o casamento, sem nem ter a coragem de falar com ela pessoalmente. Sentou-se no chão da cozinha do apartamento e chorou até não ter mais lágrimas. Grávida, abandonada e sem dinheiro para sustentar uma criança sozinha. A professora que sempre acreditara em finais felizes, que lia contos de fadas para as crianças todos os dias, descobria que a vida real podia ser muito mais cruel que qualquer história. Naquele mesmo dia, Bruno recebeu uma ligação furiosa da mãe. Seu irmão enlouqueceu, Bruno. Cancelou o casamento com aquela menina doce, sem nem dar explicações. Disse que vai viajar para o exterior, que precisa encontrar a si mesmo. Que vergonha para nossa família! Bruno sentiu uma mistura de raiva e algo que não conseguia nomear. Raiva de Rafael por ser tão covarde e irresponsável, e uma pontada estranha no peito ao pensar em Amanda livre, mas provavelmente destroçada. Foi então que sua secretária entrou no escritório. Sr. Sterling tem uma ligação da senhorita Amanda Mendes. Ela diz que é urgente e que precisa falar com o senhor sobre Rafael. Bruno sentiu o coração acelerar. Amanda nunca ligara para ele diretamente. Algo estava muito errado. Bruno aceitou a ligação com as mãos ligeiramente trêmulas. Algo incomum para um homem que comandava reuniões com milhões em jogo sem piscar. Amanda? Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Do outro lado da linha, ela soluçou baixinho antes de conseguir falar. Bruno, eu não sabia quem mais procurar. O Rafael, ele... A voz dela se quebrou completamente. Onde você está? Bruno já se levantava da cadeira, pegando as chaves do carro. Em casa. Ele cancelou tudo, Bruno. O casamento, os planos, tudo. E eu estou... Ela não conseguiu terminar a frase. Fico aí em 20 minutos. Não saia de casa. Durante o trajeto até o modesto apartamento de Amanda, na Vila Madalena, Bruno lutava contra sentimentos contraditórios. Raiva de Rafael por abandonar uma mulher como Amanda. Culpa por sentir uma satisfação secreta com o fim do noivado. E uma preocupação genuína que o consumia. Amanda parecia destroçada e isso o machucava de uma forma que não esperava. Quando ela abriu a porta, Bruno precisou se controlar para não tomá-la nos braços imediatamente. Amanda estava visivelmente abatida, os olhos vermelhos de tanto chorar, usando uma camiseta oversized e calça de moletom. Mesmo assim, ou talvez por isso, ela lhe pareceu mais bela do que nunca. Havia uma fragilidade genuína que despertava nele todos os instintos protetivos. Entre, por favor. Ela o guiou até a pequena sala, onde se sentaram no sofá usado que ela comprara numa loja de móveis em segunda mão. Bruno, eu não sei o que fazer. Estou grávida. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. E o Rafael desapareceu. Cancelou tudo sem nem ter coragem de falar comigo. Bruno sentiu o mundo parar. Grávida. Amanda estava grávida de seu irmão e havia sido abandonada. A raiva que sentiu naquele momento por Rafael foi tão intensa que precisou cerrar os punhos para se controlar. Há quanto tempo, você sabe? Sua voz saiu rouca, carregada de emoções que lutava para esconder. 3 dias. Foi quando contei para ele. Amanda enxugou os olhos com as costas da mão.
Pensei que ele ficaria feliz, que talvez antecipasse o casamento, mas Bruno, ele simplesmente fugiu, como um covarde. A última palavra saiu com uma amargura que ele nunca ouvira na voz doce de Amanda. Bruno se levantou e caminhou até a janela, precisando de um momento para processar tudo. Amanda grávida e abandonada. Seu irmão fugindo da responsabilidade, como sempre fazia quando as coisas ficavam sérias. E ele ali, entre os destroços, lutando contra o desejo de confortá-la de todas as formas possíveis. Amanda, você tem família? Alguém que possa te ajudar? Ela balançou a cabeça negativamente. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 18 anos. Tenho uma tia no interior, mas a gente se afastou há anos. A solidão na voz dela era palpável. Bruno, eu não sei como vou criar uma criança sozinha. Meu salário mal paga minhas contas. Quando ele se virou para olhá-la novamente, Amanda tinha os braços envolvendo o próprio corpo, como se tentasse se proteger de mais dor. A vulnerabilidade dela despertou em Bruno uma ternura avassaladora. Ele se ajoelhou na frente do sofá, ficando na altura dos olhos dela. Você não está sozinha, Amanda. Eu vou ajudá-la. Você não precisa... Ela começou, mas ele interrompeu com um gesto da mão. Preciso sim. Rafael é meu irmão e o que ele fez é imperdoável. Mas isso não significa que você e seu bebê devem pagar por isso. Amanda o olhou com uma expressão de surpresa e algo mais, uma fagulha de esperança que ela tentava sufocar. Por que você faria isso? Mal nos conhecemos. Mentira, e os dois sabiam. Nos 3 anos de namoro de Rafael, houvera inúmeros jantares familiares, festas, encontros casuais onde eles conversavam mais do que deveriam, onde os olhares se demoravam mais do que o apropriado. Bruno hesitou, suas mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Como explicar que a conhecia melhor do que deveria? Que havia memorizado a forma como ela sorria quando falava das crianças da escola, como seus olhos brilhavam quando discutia literatura, como sua risada genuína era diferente da risada educada que usava com estranhos. Nós nos conhecemos mais do que você imagina, Amanda. O ar entre eles se carregou de uma tensão elétrica. Amanda sentiu seu coração acelerar por um motivo completamente diferente da ansiedade dos últimos dias. Havia algo na forma como Bruno a olhava, uma intensidade que sempre a deixara desconfortável quando estava com Rafael, porque sabia que não deveria existir aquela corrente entre ela e o irmão de seu namorado. Bruno, ela começou, mas o telefone dele tocou, quebrando o momento. Era da empresa, uma emergência que exigia sua presença imediata numa obra que poderia desabar. Ele atendeu com irritação, os olhos nunca deixando o rosto de Amanda. Eu tenho que ir, ele disse após desligar. Mas a gente precisa conversar direito sobre isso. Você não pode passar por isso sozinha. Ele se levantou, hesitando na porta. Amanda, prometa que não vai tomar nenhuma decisão drástica até conversarmos novamente. Ela assentiu, confusa com os sentimentos conflitantes que Bruno despertava nela. Gratidão, alívio, mas também algo perigoso que não deveria estar sentindo. Obrigada, Bruno, por se importar. Depois que ele saiu, Amanda se deu conta de que pela primeira vez em dias não se sentia completamente perdida. Mas também percebia que aceitar a ajuda de Bruno significaria mergulhar em águas muito mais perigosas do que imaginava. Na manhã seguinte, Amanda acordou com a campainha tocando insistentemente. Ainda de camisola, com os cabelos desarrumados, abriu a porta e se deparou com 2 homens uniformizados carregando caixas. Entrega para Amanda Mendes, disse um deles, estendendo uma prancheta para a assinatura. Deve haver um engano, ela começou, mas viu o cartão anexado a uma das caixas. A caligrafia elegante de Bruno dizia apenas: para que você e o bebê não passem necessidade.
B. As caixas continham vitaminas pré-natais, alimentos orgânicos, frutas selecionadas e até mesmo roupas de maternidade de marcas caras. Amanda sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Por um lado, a preocupação prática de Bruno a tocava profundamente. Por outro, sentia-se como uma obra de caridade e isso feria seu orgulho. Pegou o telefone e ligou para ele, mas foi direto para a secretária. Sr. Sterling está em reunião, senhorita Mendes. Posso anotar um recado? Amanda hesitou. Diga que eu preciso falar com ele. É importante. 2 horas depois, Bruno apareceu em sua porta sem avisar. Trazia um terno impecável, mas havia círculos escuros sob seus olhos, como se não tivesse dormido. Você disse que era importante. Sua voz soava cansada, mas seus olhos a examinavam com atenção, procurando sinais de que ela estava bem. Bruno, você não pode simplesmente mandar essas coisas sem perguntar. Amanda gesticulou em direção às caixas meio vazias. Eu não sou um projeto de caridade. Ele entrou sem ser convidado, fechando a porta atrás de si. Não é caridade, Amanda, é responsabilidade. A intensidade em sua voz a fez recuar um passo. Meu irmão abandonou você grávida. Alguém da família... Sterling precisa fazer a coisa certa. Mas porque você, a pergunta saiu mais direta do que ela pretendia. Você tem sua própria vida, seus próprios problemas. Por que se importar tanto com os erros do Rafael? Bruno caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, uma postura que Amanda já reconhecia como seu jeito de ganhar tempo para pensar. Quando se virou, havia algo diferente em seu olhar, uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Porque eu sei o que é ser abandonado quando mais se precisa de alguém, ele disse, a voz baixa, mas carregada de emoção. Minha mãe nos deixou quando eu tinha 17 anos. Simplesmente saiu de casa uma manhã e nunca mais voltou. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais a pressão de ser uma Sterling. Amanda sentiu o coração apertar. Nunca havia ouvido essa história. Em todos os jantares familiares, a mãe de Bruno sempre esteve presente, elegante e afetuosa. Mas eu vi sua mãe nos jantares. Essa é minha madrasta, Bruno explicou, sentando-se no sofá e passando as mãos pelos cabelos. Meu pai se casou novamente 2 anos depois. Ela é uma boa mulher, cuida de todos nós, como se fôssemos seus filhos biológicos. Mas ele fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias dolorosas. Eu nunca esqueci o que foi acordar naquela manhã e encontrar apenas um bilhete. Rafael tinha 15 anos, estava destruído. Eu tive que crescer da noite para o dia, virar o homem da casa, cuidar dele. Amanda se sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo uma compulsão irresistível de confortá-lo. Bruno, eu não sabia. Ninguém sabe. Meu pai pediu segredo para proteger Rafael e para não manchar a reputação da família. Bruno a olhou diretamente nos olhos. Você é a primeira pessoa para quem conto isso. O peso dessa confissão pairou no ar entre eles. Amanda sentia que algo havia mudado irreversivelmente naquele momento. Bruno não era mais apenas o irmão mais velho de Rafael, o CEO bem-sucedido e distante. Era um homem que carregava feridas profundas, que entendia a dor do abandono de uma forma visceral. Por isso você sempre cuidou tanto do Rafael, ela murmurou, as peças se encaixando. Por isso você nunca o confrontou quando ele fazia besteira. Bruno assentiu amargamente. Eu prometi para mim mesmo que nunca deixaria ninguém que eu amasse passar pelo que passamos naquele dia. Rafael nunca soube lidar com responsabilidades, porque eu sempre as assumi para ele. Ele olhou para Amanda com uma intensidade que a fez corar. E agora ele fez com você exatamente o que nossa mãe fez conosco. Amanda sentiu lágrimas se formando em seus olhos.
Bruno. Ela estendeu a mão e tocou a dele, um gesto simples que os fez perceber como estavam fisicamente próximos. Obrigada por me contar isso, por confiar em mim. O toque dela queimou a pele de Bruno. Ele olhou para suas mãos entrelaçadas e sentiu algo se quebrar dentro dele. Todo o amor que guardara em silêncio por 3 anos se intensificou diante da ternura dela, da forma como o olhava não com pena, mas com compreensão genuína. Amanda, ele disse, sua voz rouca, preciso ser honesto. Com você sobre outra coisa. Ela o encarou, o coração batendo mais rápido. Havia algo na forma como ele pronunciara seu nome, uma intimidade perigosa que a fazia sentir como se estivessem à beira de um precipício. Mas antes que ele pudesse continuar, o telefone de Amanda tocou. Era a diretora da escola onde trabalhava, informando que precisaria cobrir uma turma extra naquela tarde. Amanda desligou com relutância, sentindo que um momento importante havia sido interrompido. Eu preciso ir trabalhar, ela disse, ainda com a mão sobre a dele. Mas, Bruno, o que você ia me dizer? Ele se levantou abruptamente, como se lembrasse de onde estava e da situação em que se encontravam. Não importa, pode esperar. Mas seus olhos diziam o contrário, carregados de um desejo e uma ternura, que Amanda não conseguia mais ignorar. Quando Bruno saiu, Amanda ficou parada no meio da sala, a mão ainda formigando onde tocara a dele. Algo havia mudado entre eles. Uma linha havia sido cruzada. E por mais assustada que estivesse, uma parte dela queria saber até onde essa nova dinâmica os levaria. 3 dias depois, Amanda estava no consultório médico para o primeiro ultrassom pré-natal, quando as contrações começaram. Não eram contrações de parto, ela sabia disso, mas uma dor aguda no baixo ventre que a fez dobrar sobre si mesma na sala de espera. A enfermeira correu para ajudá-la e, em questão de minutos, Amanda estava sendo examinada por um médico, de expressão preocupada. Sangramento vaginal e cólicas intensas, o médico murmurou para a enfermeira. Precisamos monitorá-la, pode ser uma ameaça de aborto. As palavras atingiram Amanda como um soco no estômago. Ela tentou se levantar da maca, mas uma nova onda de dor a obrigou a se deitar novamente. Preciso ligar para alguém, ela disse, com voz trêmula. Meu namorado. Mas quando discou o número de Rafael, a chamada foi direto para a caixa postal. Ela tentou mais 2 vezes, as lágrimas começando a escorrer. Ele havia bloqueado o número dela. Com as mãos tremendo, discou para Bruno. Ele atendeu no primeiro toque. Amanda, aconteceu alguma coisa? Bruno, eu estou no hospital. Sua voz se quebrou. Estou com sangramento e eles acham que posso perder o bebê. Do outro lado da linha, Bruno já estava pegando as chaves do carro. Qual hospital? Chego aí em 15 minutos. Você não está sozinha. Ele chegou no hospital correndo, ainda vestindo o terno da reunião que havia abandonado. No meio, encontrou Amanda na maca do pronto-socorro, pálida e assustada, com os cabelos grudados de suor na testa. A visão dela tão frágil despertou nele um terror que não esperava sentir. Como ela está? Perguntou ao médico, assumindo automaticamente o papel de responsável. Você é o pai? O médico perguntou, olhando entre os dois. Amanda abriu a boca para corrigir, mas Bruno respondeu primeiro. Sim, o olhar que eles trocaram foi carregado de significado. Amanda sentiu algo se mover dentro do peito, uma gratidão tão profunda que quase doía. Conseguimos estabilizar o sangramento, o médico explicou. Mas ela precisa de repouso absoluto pelos próximos dias. Qualquer esforço, estresse ou movimento brusco pode provocar uma perda gestacional. Bruno assentiu gravemente. O que precisa ser feito? Repouso na cama, medicação para relaxar o útero e observação constante. Ela não pode ficar sozinha. O médico olhou para Amanda.
Tem alguém que possa cuidar de você? Amanda hesitou. Suas colegas de apartamento trabalhavam o dia todo e ela não tinha família próxima. Antes que pudesse responder, Bruno disse: ela vai ficar na minha casa, eu cuido dela. Durante o trajeto silencioso até a mansão de Bruno, em Alto de Pinheiros, Amanda tentou processar tudo o que estava acontecendo. Em uma semana, sua vida havia desmoronado e se reconstruído de uma forma que jamais imaginara. E agora estava indo morar temporariamente com o homem que despertava nela sentimentos que não deveria ter. A mansão era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Pisos de mármore, obras de arte nas paredes, um jardim interno que mais parecia um oásis. Bruno a carregou nos braços até um quarto no térreo, ignorando seus protestos de que podia caminhar. Este era o quarto da minha avó quando ela ficou doente, ele explicou, ajeitando-a na cama. King size. Tem vista para o jardim e fica perto da cozinha e da sala. Você não precisará subir escadas. Amanda se deixou acomodar entre os travesseiros de linho egípcio, sentindo-se como uma intrusa naquele mundo de luxo. Bruno, isso é demais. Eu posso ficar no meu apartamento, pedir para uma amiga? Não. A firmeza na voz dele não admitia discussão. O médico disse observação constante. Você quase perdeu seu filho hoje, Amanda. Quase perdeu o bebê por falta de cuidados adequados. A palavra seu ecoou entre eles. Não o filho do Rafael ou o bebê, seu filho. Como se Bruno já tivesse assumido uma responsabilidade que ia além da obrigação familiar. Naquela noite, Bruno montou uma espécie de acampamento na poltrona ao lado da cama de Amanda. Quando ela protestou que ele precisava dormir em sua própria cama, ele foi inflexível. O médico disse, observação constante, se você tiver qualquer sintoma durante a noite, preciso estar aqui. Amanda acordou às 3 da manhã com uma sede terrível. Tentou se levantar silenciosamente, mas Bruno despertou no mesmo instante. Para onde você vai? Sua voz estava rouca de sono, mas alerta. Só quero um copo d'água. Ele se levantou, imediatamente, mas na escuridão, tropeçou na mesa de cabeceira. Amanda instintivamente estendeu a mão para ampará-lo e, de repente, os dois estavam muito próximos, as respirações se misturando no ar. Bruno colocou a mão no colchão para se equilibrar, praticamente envolvendo Amanda com o corpo. Por um momento que pareceu eterno, eles ficaram assim, ela deitada, olhando para ele. Ele inclinado sobre ela, os olhos escuros fixos nos dela. Amanda podia sentir o calor que emanava do corpo dele, o perfume masculino que já estava se tornando familiar. Bruno, por sua vez, lutava contra o impulso de afastar uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto dela. Amanda, ele murmurou, a voz carregada de um desejo que não conseguia mais esconder. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele, um gesto tão natural que ambos se assustaram com a intimidade do momento. Eu sei, ela sussurrou. Eu também sinto. As palavras pairaram no ar como uma confissão perigosa. Bruno fechou os olhos, lutando contra todos os instintos. Amanda estava vulnerável, grávida do filho de seu irmão, dependente de seus cuidados. Ele não podia se aproveitar dessa situação. Mas quando abriu os olhos, viu que Amanda o olhava com a mesma intensidade. O mesmo desejo conflituoso. Lentamente, como se desse a ela tempo para recuar, Bruno se inclinou até que seus lábios quase se tocaram. O beijo foi inevitável, suave no início, depois mais profundo, carregado de meses de tensão reprimida e sentimentos não admitidos. Amanda se entregou completamente, esquecendo por um momento de tudo. Rafael, a gravidez, as complicações. Havia apenas Bruno e a sensação de finalmente estar onde deveria estar. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade.
A realidade voltou como um balde de água fria. Bruno se afastou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Deus, Amanda, eu sinto muito. Você está vulnerável e eu não deveria ter... Ele caminhou até a janela, dando as costas para ela. Isso não pode acontecer novamente. Amanda sentou-se na cama, tocando os lábios ainda, formigando do beijo. Bruno, não. Ele se virou e ela pôde ver a luta interna estampada em seu rosto. Você está grávida do meu irmão. Está sob meus cuidados. Isso está errado em todos os níveis. Mas mesmo enquanto dizia isso, seus olhos a devoravam, contradizendo cada palavra. Amanda sabia que haviam cruzado uma linha que não tinha volta. E por mais que tentassem negar, ambos sabiam que aquele beijo havia mudado tudo entre eles de forma irreversível. Nos 5 dias seguintes, Bruno e Amanda criaram uma rotina perigosamente íntima. Ele trabalhava de casa sempre que possível, instalando um escritório improvisado na sala ao lado do quarto dela. Durante as refeições, conversavam sobre tudo: livros, arquitetura, sonhos de infância, medos profundos. Amanda descobriu que Bruno lia poesia escondido e que sonhava em construir casas populares acessíveis. Bruno descobriu que Amanda escrevia contos nas horas vagas e que tinha um talento extraordinário para entender as pessoas. Cada toque casual, quando ele ajudava a se levantar, quando ela arrumava a gravata dele antes de uma videoconferência, eletrificava o ar entre eles. Mas ambos mantinham uma distância respeitosa, fingindo que o beijo daquela noite havia sido um momento de fraqueza que não se repetiria. Na manhã do 6º dia, Amanda estava se sentindo bem o suficiente para caminhar pelo jardim quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Bruno, uma voz feminina, fria e autoritária, que ela reconheceu como a de Helena Sterling, a madrasta de Bruno. Isso é um escândalo, Bruno. Você trouxe a ex-noiva do seu irmão para morar na sua casa? A mulher que foi abandonada no altar? A voz de Helena pingava desprezo. As pessoas estão falando. Recebemos 3 ligações de jornalistas ontem. A situação é mais complicada. Do que parece, Helena. Bruno respondeu com voz controlada, mas Amanda podia ouvir a tensão. Amanda estava passando mal. Precisava de cuidados médicos. E desde quando você virou enfermeiro? A voz agora era de Alberto Sterling, o pai de Bruno, igualmente furiosa. Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Que você estava tendo um caso com ela durante o noivado, que por isso Rafael fugiu. Amanda sentiu o sangue gelar nas veias. Encostou-se na parede ao lado da porta, o coração disparando. Isso é ridículo, Bruno disse, mas sua voz soou menos convincente do que deveria. Amanda é uma mulher decente que foi abandonada em uma situação vulnerável. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa com decência faria. Qualquer pessoa decente não levaria a ex-noiva do irmão para morar em casa. Helena praticamente gritou. Bruno, você é o CEO da Sterling Construction. Sua reputação afeta toda a família, todos os nossos negócios. Você não pode se dar ao luxo desses escândalos. Além disso, Alberto continuou, descobrimos que Rafael deixou uma carta que explica por que ele cancelou o casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele diz que você estava apaixonado por Amanda desde o primeiro encontro, que percebia os olhares entre vocês, a tensão. Ele se sentiu traído pelo próprio irmão. Amanda levou a mão à boca para abafar um gemido de choque. Rafael sabia, sempre soubera. Onde está essa carta? A voz de Bruno estava perigosamente baixa. Comigo, disse Helena, e vai continuar comigo até você resolver essa situação. Se essa história vazar, se os jornais descobrirem que você estava cobiçando a noiva do seu irmão, será o fim da Sterling Construction.
Nenhuma família respeitável de São Paulo fará negócios conosco. O que vocês querem? Bruno perguntou, a derrota evidente em sua voz. Que você mande Amanda embora, hoje, que corte qualquer contato com ela, Alberto disse categoricamente. E que publicamente apoie a versão de que Rafael teve que viajar a trabalho e o casamento foi apenas adiado, não cancelado. Isso é mentira. É proteção familiar, Helena retrucou. Bruno, você sempre foi o responsável, sempre colocou a família em primeiro lugar. Não mude agora por causa de uma caprichosa situação. Amanda sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Uma caprichosa situação. Era assim que eles a viam. Recuou silenciosamente, voltando para o quarto, onde se deixou cair na cama. 20 minutos depois, Bruno entrou no quarto. Seu rosto estava pálido, os olhos evasivos. Amanda soube imediatamente que algo havia mudado. Amanda, precisamos conversar. Ele se sentou na poltrona, mantendo distância física. Meus pais, eles acham que seria melhor se você voltasse para seu apartamento. Você já está se sentindo bem. O médico disse que o perigo passou. Eu ouvi a conversa, Bruno. A voz dela saiu mais firme do que se sentia. Ouvi tudo. Ele fechou os olhos, as mãos apertando os braços da poltrona. Então você sabe que não tenho escolha. Sempre temos escolha, Amanda disse, levantando-se da cama. A questão é o preço que estamos dispostos a pagar por ela. Bruno a olhou com uma expressão de dor que a fez ter vontade de consolá-lo, mesmo estando com o coração partido. Amanda, se essa história vazar, se os jornais descobrirem que eu estava... que nós... Ele não conseguiu terminar a frase. Não é só minha reputação. São 5.000 empregos, dezenas de famílias que dependem da Sterling Construction. Eu não posso colocar tudo isso em risco. E Rafael sabia. Amanda disse baixinho. Ele sempre soube dos seus sentimentos. Aparentemente, sim. Bruno passou as mãos pelos cabelos, o gesto que ela já conhecia tão bem. Helena tem uma carta dele explicando por que cancelou o casamento. Ele diz que se sentiu traído por mim. Amanda riu amargamente. Que conveniente. Ele abandona uma mulher grávida e ainda consegue se fazer de vítima. Ela começou a juntar suas poucas coisas. Está bem, Bruno. Eu vou embora. Não vou ser eu a destruir o Império Sterling. Amanda, por favor. Ele se levantou, dando um passo na direção dela, mas parou quando ela levantou a mão. Não, Bruno, não torne isso mais difícil do que já é. Ela o encarou diretamente. Estes foram os melhores dias da minha vida. Pela primeira vez me senti verdadeiramente cuidada e amada. Mas eu entendo, a família vem primeiro, sempre foi assim com você. Quando Amanda passou por ele em direção à porta, Bruno segurou seu braço suavemente. Isso não é o fim, ele disse, a voz rouca de emoção. Vou encontrar uma forma de resolver isso, de proteger você e minha família. Amanda se soltou delicadamente do toque dele. Não faça promessas que não pode cumprir, Bruno. Isso só torna tudo mais doloroso. Naquela tarde, Amanda voltou para seu pequeno apartamento, carregando no coração o peso de um amor que florescera no momento errado, com a pessoa errada. Mas ela não sabia que Helena Sterling já havia começado a executar um plano mais sinistro. Tinha fotógrafos paparazzi vigiando Bruno havia dias e agora possuía imagens comprometedoras dele carregando Amanda nos braços, dos dois caminhando. Intimamente pelo jardim, de momentos que poderiam facilmente ser interpretados de forma escandalosa. A guerra havia apenas começado e Amanda seria a primeira vítima. Uma semana depois da saída de Amanda da mansão, Bruno tentava manter uma rotina normal, mas cada canto da casa a lembrava dela.
O perfume suave que ainda pairava no quarto, a xícara de chá que ela esquecera na mesa, os livros que haviam lido juntos. Ele trabalhava até altas horas para evitar pensar nela, mas todas as noites acordava com o gosto do beijo que partilharam. Naquela manhã de quinta-feira, sua secretária entrou no escritório com uma expressão preocupada. Senhor Sterling, tem uma ligação do jornal Panorama Paulistano. Dizem que é urgente, sobre uma matéria que vai ao ar hoje à tarde. Bruno sentiu um frio na espinha. Atendeu a ligação com o coração disparado. Bruno Sterling. Senhor Sterling, aqui é Cláudia Moreira, do Panorama Paulistano. Tenho algumas fotos que gostaria de confirmar com o senhor antes da publicação. A voz da jornalista era profissional, mas Bruno detectou a satisfação sádica por trás da formalidade. São imagens do senhor com Amanda Mendes, a ex-noiva de seu irmão Rafael Sterling. As fotos mostram vocês dois em situações bastante íntimas. O mundo de Bruno desabou. Que tipo de fotos? O senhor carregando-a nos braços para dentro de sua mansão, vocês dois caminhando de mãos dadas pelo jardim, um beijo apaixonado na varanda. Cláudia fez uma pausa teatral. Senhor Sterling, é verdade que o senhor mantinha um relacionamento extraconjugal com a noiva de seu irmão? Foi por isso que Rafael Sterling cancelou o casamento? Bruno desligou o telefone sem responder. Com mãos trêmulas, ligou imediatamente para Amanda, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Ligou para o apartamento dela, mas uma das colegas disse que Amanda havia saído cedo para trabalhar. Às 2 da tarde, as primeiras fotos começaram a circular nas redes sociais. Às 3, os principais sites de fofocas de São Paulo haviam reproduzido a matéria. Às 4, a secretária de Bruno o informou que 3 grandes clientes haviam cancelado reuniões agendadas. As fotos eram devastadoras. Uma mostrava Bruno carregando Amanda nos braços. O dia em que ela passou mal no hospital, mas sem contexto, parecia um encontro romântico. Outra os mostrava no jardim, Amanda tocando o rosto dele de forma carinhosa, o momento antes do beijo que nunca deveria ter acontecido. A mais prejudicial mostrava uma sombra que podia ser interpretada como um beijo na varanda, embora fosse apenas Bruno se inclinando para fechar uma janela. Mas a narrativa construída pela imprensa era implacável. O escândalo Sterling, magnata rouba noiva do próprio irmão. Traição familiar abala império da construção. Amanda descobriu sobre a matéria quando chegou à escola e encontrou todas as colegas sussurrando e olhando para ela com uma mistura de curiosidade mórbida e pena. A diretora a chamou em sua sala com uma expressão grave. Amanda, você viu as notícias? A diretora, uma mulher séria, mas justa, mostrou o tablet com a matéria aberta. Isso está se espalhando muito rapidamente. Amanda sentiu suas pernas fraquejarem ao ver as fotos. Eram ela e Bruno, mas distorcidas de uma forma que a fazia parecer uma mulher sem caráter, que traíra o noivo com o cunhado. Diretora, eu posso explicar. Não precisa me explicar nada, querida. Conheço seu caráter. A mulher mais velha suspirou. Mas recebi ligações de 3 pais de alunos desde o almoço. Eles estão preocupados. Acham que uma pessoa envolvida em escândalos não deveria dar aulas aos filhos deles. Amanda sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está me demitindo. Estou te dando licença remunerada até isso se resolver. É o melhor que posso fazer no momento. Quando Amanda saiu da escola, já havia fotógrafos esperando na porta. As perguntas vieram como rajadas de metralhadora. Amanda, é verdade que você traía Rafael com Bruno? O bebê é de qual dos irmãos? Quanto Bruno está te pagando para ficar quieta? Ela correu para o primeiro táxi que viu, mas já era tarde demais. As fotos dela saindo da escola, com o rosto devastado, estariam nos sites em 1 hora. No apartamento, encontrou suas colegas fazendo as malas. Amanda, sinto muito.
disse Carla, evitando olhá-la nos olhos. Mas não podemos nos dar ao luxo de ter nossa reputação manchada por associação. Minha família já está pressionando. Além disso, completou Júlia, estão dizendo que você está grávida. Isso torna tudo ainda mais complicado. Amanda se trancou no quarto e finalmente viu a dimensão do estrago. As redes sociais estavam em frenesi. Sua foto estava sendo compartilhada com comentários cruéis. Oportunista, destruidora de lares, golpista do útero. O mais doloroso era ver como distorciam a história. Bruno aparecia como o homem rico e poderoso que se aproveitara de uma situação. E ela como a mulher que seduzira 2 irmãos. Seu telefone tocava sem parar. Jornalistas, curiosos, até alguns pretendentes escabrosos que se ofereciam para consolá-la. Amanda desligou o aparelho e se encolheu na cama. Enquanto isso, na Sterling Construction, Bruno enfrentava uma reunião de emergência com o conselho diretor. Os homens mais velhos, sócios minoritários da empresa, estavam furiosos. Bruno, isso é inaceitável, disse Maurício Campos, o sócio mais antigo. Nossa empresa sempre se pautou pela seriedade, pelos valores familiares. Como vamos fechar contratos com famílias tradicionais agora? Já recebemos ligações de 5 clientes cancelando projetos, acrescentou o outro membro. Isso representa 40 milhões em contratos perdidos. Alberto Sterling, que havia permanecido calado, finalmente falou. Bruno, você tem 48 horas para resolver essa situação. Ou você se afasta temporariamente da presidência da empresa até o escândalo passar, ou nós votamos pela sua destituição. Helena, que estava presente como acionista minoritária, sorriu discretamente. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Naquela noite, Bruno dirigiu até o apartamento de Amanda, mas encontrou apenas um bilhete colado na porta. Apartamento disponível para locação. Inquilina se mudou. Amanda havia desaparecido, levando apenas uma mala com o essencial. Não suportava mais ser o centro de um escândalo que destruíra a vida de Bruno e ameaçava destruir tudo pelo que ele trabalhara. A única coisa que deixara para trás foi uma carta. Bruno, não posso mais ser a causa da destruição da sua vida e da sua família. O que tivemos foi real e lindo, mas também foi um erro que está custando caro demais para todos. Vou para um lugar onde possa recomeçar, longe dos holofotes, longe de você. Por favor, não me procure. Algumas histórias de amor simplesmente não são possíveis. Amanda. Bruno segurou a carta com mãos trêmulas, sentindo que havia perdido não apenas Amanda, mas também a si mesmo. Em uma semana, perdera o amor de sua vida, sua reputação e possivelmente sua empresa. E o pior era saber que, de alguma forma, tudo isso fazia parte de um plano maior para separá-los definitivamente. 3 semanas haviam se passado desde que Amanda desaparecera, e Bruno sentia que estava vivendo no inferno. A Sterling Construction perdia contratos diariamente. Os jornais continuavam especulando sobre o paradeiro da amante grávida. E ele não conseguia dormir mais do que 2 horas por noite. Havia contratado 2 detetives particulares para encontrá-la, mas Amanda parecia ter se evaporado. Foi numa tarde chuvosa de sexta-feira que Bruno recebeu uma ligação inesperada. Senhor Sterling, aqui é Carla, colega de apartamento da Amanda. A voz da jovem soava nervosa. Precisamos conversar. É sobre as fotos que saíram na imprensa. Bruno sentiu o coração acelerar. Você sabe onde ela está? Não, mas sei quem armou essa cilada para vocês 2. Podemos nos encontrar? Hora depois, Bruno estava num café discreto na Vila Madalena, ouvindo Carla revelar detalhes que o deixaram com o sangue fervendo. Uns 2 dias antes das fotos vazarem, uma mulher elegante apareceu aqui no apartamento. Disse que era Helena Sterling, sua madrasta. Ofereceu dinheiro para que eu e a Júlia saíssemos de casa quando as notícias viessem à tona.
Helena esteve no apartamento de vocês? Bruno lutava para manter a voz controlada. Sim, ela disse que era para proteger nossa reputação, mas agora entendo que era para deixar a Amanda ainda mais isolada. Carla mexia nervosamente no café. Mas tem mais. Ela perguntou sobre a rotina de vocês, que horas a Amanda saía para trabalhar, se vocês conversavam muito. Foi ela quem deu as informações para os fotógrafos conseguirem as imagens. Bruno cerrou os punhos sobre a mesa. Helena havia orquestrado tudo desde o início. Há mais alguma coisa? Tem, sim. No dia que a Amanda sumiu, ela recebeu uma ligação. Eu ouvi parte da conversa pela porta do quarto. Carla baixou a voz. Alguém disse para ela que tinha provas de que vocês dois estavam planejando esse escândalo juntos desde antes do casamento ser cancelado. Que se ela não desaparecesse, iam divulgar que o bebê era seu, não do Rafael. O mundo de Bruno parou. Quem fez essa ligação? Uma voz de mulher, mas disfarçada. Disse que se a Amanda não sumisse em 24 horas, iam destruir não só a reputação dela, mas também garantir que ela perdesse a guarda do bebê quando nascesse, alegando que era uma oportunista sem caráter. Bruno sentiu uma raiva tão intensa que teve que se levantar da mesa para não explodir. Helena não apenas havia armado o escândalo, havia usado a maternidade de Amanda como arma, ameaçando seu ponto mais vulnerável. Carla, você gravou alguma dessas conversas? Tem alguma prova? A jovem hesitou, depois tirou o celular da bolsa. Gravei a ligação que a Amanda recebeu. Ela estava tão desesperada que nem percebeu que eu estava ouvindo. Carla tocou o áudio e Bruno ouviu uma voz feminina, claramente disfarçada, fazendo as ameaças que Carla havia descrito. Naquela mesma noite, Bruno convocou uma reunião emergencial com seu advogado, Rodrigo Mendes, um dos poucos amigos que permanecera ao seu lado durante a crise. Juntos, começaram a montar um plano para expor Helena. Precisamos de mais provas, disse Rodrigo após ouvir o áudio. Essa gravação mostra chantagem, mas precisamos conectar Helena às fotos e à campanha de difamação. Deixa comigo, Bruno respondeu com uma determinação fria que não sentia há semanas. Vou fazer Helena confessar. No dia seguinte, Bruno armou uma armadilha. Convidou Helena para jantar em sua casa, alegando que queria discutir estratégias para salvar a empresa. Durante o jantar, com um gravador discretamente instalado, ele começou a pressionar. Helena, preciso saber quem vazou aquelas fotos, ele disse, fingindo desespero. Se eu descobrir quem foi, posso processar por invasão de privacidade, talvez reverter parte do estrago. Helena tomou um gole de vinho, os olhos brilhando com satisfação mal disfarçada. Bruno, talvez seja melhor aceitar que algumas situações não têm volta. Amanda era um problema e problemas precisam ser resolvidos. Você fala como se soubesse de algo que eu não sei, Bruno a provocou. Eu sei que aquela garota estava te manipulando desde o primeiro dia, Helena respondeu. A máscara de madrasta preocupada finalmente caindo. Eu vi como ela te olhava nos jantares familiares, como você se comportava perto dela. Estava claro que ela estava planejando trocar de irmão Sterling assim que tivesse a chance. Bruno sentiu o estômago revirar, mas manteve a pose. E como? Você chegou a essa conclusão? Bruno, querido, você acha que sou idiota? Contratei investigadores para seguir vocês 2 semanas antes do casamento ser cancelado. As fotos que saíram na imprensa, eu tenho dezenas de outras, de momentos muito mais comprometedores. Helena sorriu friamente, inclusive algumas do dia em que vocês se beijaram na varanda. O sangue de Bruno gelou. Você nos espionou. Eu protegi nossa família. Helena se exaltou, finalmente revelando sua verdadeira natureza. Aquela oportunista estava destruindo tudo que construímos. Primeiro seduziu Rafael, depois você.
E o bebê, quem garante que é mesmo do Rafael, podia muito bem ser seu. Bruno se levantou da mesa, o nojo evidente no rosto. Você destruiu a vida de uma mulher inocente por paranoia e preconceito. Eu salvei a Sterling Construction, Helena gritou. E vou continuar salvando. Amanda Mendes nunca mais vai aparecer na vida desta família, eu garanto pessoalmente. Naquele momento, Bruno soube que tinha tudo o que precisava. Helena havia confessado não apenas ter orquestrado o escândalo, mas também ameaçado Amanda diretamente. Agora ele tinha as armas necessárias para a guerra que estava prestes a declarar. Mas primeiro precisava encontrar Amanda. E sabia exatamente por onde começar a procurar. Bruno passou a madrugada analisando cada palavra da confissão gravada de Helena, cada detalhe das investigações que ela havia contratado. Ao amanhecer, tinha um plano. Ligou para Rodrigo às 6 da manhã. Preciso que você prepare uma coletiva de imprensa para hoje à tarde, disse Bruno. E encontre Amanda. Se ela está grávida e sem dinheiro, deve estar em algum lugar barato, mas não muito longe de São Paulo. Provavelmente numa cidade pequena do interior, onde possa passar despercebida. Às 10 da manhã, Rodrigo ligou de volta. A encontrei. Está em Campos do Jordão, trabalhando como atendente numa pousada pequena. Bruno, ela está bem, mas parece que não quer ser encontrada. Não importa o que ela quer, Bruno respondeu, já pegando as chaves do carro. Ela precisa saber a verdade. A viagem até Campos do Jordão nunca pareceu tão longa. Bruno ensaiava mentalmente o que diria, como explicaria que tudo havia sido uma armação, como pediria perdão por não ter protegido ela desde o início. Quando chegou à pousada rústica no centro da cidade, o coração batia tão forte que doía. Amanda estava no jardim da pousada, varrendo folhas secas. A barriga já era visível por baixo do avental simples que usava. Os cabelos estavam mais longos, presos num rabo de cavalo desalinhado, mas ela continuava a mulher mais bela que ele já vira. Quando o viu, o rosto dela passou por uma sequência de emoções, surpresa, dor, raiva e, por fim, uma frieza que ele nunca havia visto antes. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu mais fria que o vento da montanha. Amanda, preciso que você me escute. Descobri quem armou contra nós. Bruno se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que pudesse fugir a qualquer momento. Foi Helena. Ela contratou fotógrafos, manipulou as imagens. Foi ela quem te ameaçou ao telefone. Amanda largou a vassoura e se virou completamente para ele. E isso muda alguma coisa? Ela pode ter armado Bruno, mas os sentimentos eram reais. Nós traímos o Rafael, mesmo que ele fosse um canalha. Não, Bruno disse firmemente. Rafael sabia dos meus sentimentos desde o início. Ele me disse numa carta que deixou com Helena. Ele te usou, Amanda, como sempre usou todo mundo na vida. Dele, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda, mas ela manteve a postura rígida. Mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que eu destruí sua vida, sua empresa, sua reputação, sua família. Você não destruiu nada. Bruno segurou os braços dela suavemente. Helena destruiu tudo, porque tinha medo de que eu encontrasse a felicidade com alguém que ela não podia controlar. Mas eu tenho provas agora, Amanda. Tenho a confissão dela gravada. Amanda o olhou com desconfiança. Que confissão? Bruno tirou o celular do bolso e tocou o áudio da noite anterior. Conforme as palavras venenosas de Helena preenchiam o ar, Amanda foi empalidecendo. Quando o áudio terminou, ela se deixou cair numa cadeira de madeira do jardim. Meu Deus, ela sussurrou. Ela planejou tudo, desde o início. E hoje à tarde, às 5 horas, vou expor tudo numa coletiva de imprensa.
Bruno se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Mas primeiro, preciso que você me perdoe por não ter te protegido desde o primeiro dia, por ter deixado que as pressões familiares me fizessem duvidar do que sentia, por ter permitido que você passasse por isso sozinha. Amanda retirou uma das mãos e tocou o rosto dele. Bruno, mesmo que você exponha a Helena, isso não vai apagar o que aconteceu. As pessoas sempre vão lembrar do escândalo. Sua família nunca vai me aceitar. Então que não aceite. Bruno disse com uma intensidade que a surpreendeu. Amanda, passei 3 semanas no inferno sem você. Acordava todas as noites sonhando com seu rosto, com o jeito que você sorria quando lia para mim, com o gosto do nosso beijo. Eu não me importo mais com o que as pessoas vão dizer ou pensar. A única coisa que me importa é você e esse bebê. Bruno, Amanda tentou protestar, mas ele continuou. Eu te amo, Amanda. Te amo desde a primeira vez que te vi na festa da Sterling Construction 3 anos atrás. Te amo quando você fica brava e franzia a testa. Te amo quando canta baixinho enquanto cozinha. Te amo grávida e radiante, mesmo quando está com medo. Ele segurou as 2 mãos dela firmemente. E se você me der uma chance, vou passar o resto da minha vida provando que esse amor é real e vale todos os obstáculos que enfrentamos. Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Amanda. E se sua família te deserdar? E se a empresa falir? E se... Bruno silenciou ela com um beijo suave, carregado de toda a saudade e desespero das últimas semanas. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Então a gente reconstrói tudo do zero, eu e você e nosso filho. Bruno, o bebê não. É seu. É sim, ele disse sem hesitar. Talvez não biologicamente, mas vai ser meu em todos os aspectos que importam. Vou estar na sala de parto quando ele nascer, vou ensiná-lo a andar de bicicleta, vou ajudá-lo com a lição de casa, vou assustá-lo quando ele trouxer namoradas para casa. Amanda riu no meio das lágrimas. Se você me deixar, esse bebê vai ter o pai mais dedicado do mundo. Naquela tarde, às 5 horas em ponto, Bruno estava diante de um mar de jornalistas no auditório da Sterling Construction. As mãos não tremiam mais. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Amanda estava na primeira fileira, usando um vestido azul marinho que Bruno havia comprado para ela na viagem de volta de Campos do Jordão. Senhoras e senhores da imprensa, Bruno começou, a voz clara e firme. Vocês foram chamados aqui para ouvir a verdade sobre o que a mídia chamou de escândalo Sterling. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Durante as últimas semanas, uma mulher inocente foi caluniada, difamada e perseguida por uma versão distorcida dos fatos. Hoje, tenho provas irrefutáveis de que tudo foi uma armação. Bruno tocou o primeiro áudio, a confissão de Helena admitindo ter contratado fotógrafos e manipulado a situação. O burburinho na plateia foi imediato. Depois, tocou a gravação das ameaças feitas a Amanda e finalmente apresentou e-mails que Rodrigo havia conseguido entre Helena e o fotógrafo que tirou as imagens. Amanda Mendes, Bruno disse, olhando diretamente para ela. É uma professora dedicada que foi abandonada grávida por meu irmão Rafael Sterling. Quando ela precisou de cuidados médicos, eu a ajudei porque era a coisa certa a fazer. E sim, me apaixonei por ela. Mas isso aconteceu depois que ela já estava livre, depois que Rafael já havia fugido de suas responsabilidades. Um jornalista levantou a mão. Senhor Sterling, a que o senhor atribui as ações de sua madrasta? Bruno respirou fundo. Helena Sterling será processada criminalmente por difamação, invasão de privacidade e chantagem. Mas suas motivações são menos importantes que as consequências de seus atos.
Uma mulher grávida foi forçada a se esconder, perdeu o emprego, foi publicamente humilhada, tudo por paranoia e preconceito. Outra repórter perguntou: "O senhor pretende se casar com Amanda Mendes?" Bruno sorriu pela primeira vez em semanas. "Se ela aceitar, sim. E criarei o filho que ela espera como se fosse meu próprio sangue." Após a coletiva, quando os últimos jornalistas saíram, Amanda se aproximou de Bruno no palco. "Foi corajoso", ela disse, "e perigoso. Você pode ter perdido sua família de vez." "Ganhei uma família nova", Bruno respondeu, envolvendo-a nos braços. "A família que escolhi, não a que me foi imposta." 6 meses depois, numa cerimônia íntima numa capela em Campos do Jordão, Bruno Sterling e Amanda Mendes se casaram. Ela estava com 8 meses de gestação, radiante num vestido de noiva adaptado que realçava sua barriga. Bruno não conseguia parar de sorrir. Alberto Sterling, após semanas de reflexão e uma longa conversa com o filho, estava presente, tendo se reconciliado com Bruno e pedido desculpas a Amanda. Helena havia sido afastada da família e enfrentava processo criminal. 3 semanas após o casamento, Amanda entrou em trabalho de parto. Bruno segurou sua mão durante todas as 16 horas de trabalho, sussurrando palavras de incentivo e amor. Quando Pedro Sterling Mendes finalmente chegou ao mundo, chorando alto e saudável, Bruno chorou junto. "Ele tem seus olhos", Amanda disse, exausta mas feliz, colocando o bebê nos braços de Bruno. "Ele tem seu coração bondoso", Bruno respondeu, beijando a testa do filho e depois a de sua esposa. "E vai crescer sabendo que o amor verdadeiro sempre vence, mesmo quando o mundo todo está contra." 2 anos depois, a Sterling Construction havia não apenas se recuperado do escândalo, mas prosperado sob a nova filosofia de Bruno de construir habitação popular de qualidade. Amanda voltara a dar aulas, agora numa escola particular que ela e Bruno haviam fundado para crianças carentes. E todas as noites, depois que Pedro adormecia, Bruno e Amanda se sentavam no jardim da casa que haviam construído juntos, lembrando-se de que os maiores amores muitas vezes nascem nos momentos mais improváveis e que vale a pena lutar por eles contra todas as probabilidades.